galerinha, ladies and gentlemen, professor Rodrigo Rodrigues na área para mais uma aula que você já sabe que vai ser o quê? Sucesso! Olha só o que eu separei para você hoje aqui, hein? Ó, dá esse confere. Tema: políticas do meio ambiente. Pessoal, é um tema bem denso para a gente trabalhar, é um tema que vai abordar tantos aspectos físicos, geográficos, tá? Iremos abordar também as questões ambientais e o que é mais denso ainda, as questões políticas, legislação, leis. Até aí tranquilo? Mas com muita calma nós iremos, mastigar esse conteúdozinho para você arrebentar em qualquer concurso que você vá fazer nesse Brasilzão que nos pertence. Até aí tranquilo? Aperte o cinto que vai começar a viagem longa e no final é só você contra você. Show? Vem comigo, pessoal! Seguinte, tracei aqui pra gente o período histórico do nosso Código Florestal. Vou avançando entre esse período histórico, que é o marco das questões ambientais envolvendo a política de regra ao território, avançando por algumas décadas importantes. E o que nós teremos que fazer é o seguinte: começar a mensurar, entender o cenário político e a movimentação ambiental no território brasileiro. Até aí tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa, antes de começar a falar de meio ambiente, a gente tem que compreender o que é o meio ambiente. E para ter essa compreensão, eu já te proponho um raciocínio. Não vamos tentar associar o meio ambiente a só as questões da natureza. Porque o meio ambiente é a floresta, porque o meio ambiente são as árvores, porque o meio ambiente são os rios, a fauna, a flora. Esquece isso. Pense na sua totalidade. Não é porque é meio que eu tenho que separar, dividir na metadinha. Quando você pensar em meio ambiente, você tem que lembrar sim dos aspectos das questões da natureza, mas também dos aspectos antrópicos, isso mesmo, antrópico, ser humano, o homenzinho, você, eu, todo mundo. Até aí tranquilo? Então observa, falar em meio ambiente, anota isso que é importante. Falar em meio ambiente é falar justamente no ambiente urbano ou no ambiente antrópico e no ambiente natural. Então a tua sala de aula é meio ambiente, a tua casa é meio ambiente, as ruas, avenidas, shopping, clube, hospital, esse estúdio maravilhoso, lindo de bonito que eu fico apaixonado cada vez que eu entro aqui, também é meio ambiente. Pense o meio ambiente em sua totalidade. Bom, entendemos isso, vamos começar a caminhar pelo processo histórico. Galera, olha esse marco, década de 30. Vamos instituir o Código Florestal Brasileiro. Já coloque essa observação. O Brasil, galera, apesar dos apesares e de uma recente de um recente enfraquecimento, vamos pensar assim, de um recente enfraquecimento do nosso Código Florestal, nós ainda somos referência no mundo. A nossa legislação ambiental é muito avançada a nível global. A questão no Brasil é a sua fiscalização. O emprego, a fiscalização, o combate a essas questões que tangem o nosso território. Então observa, o Código Florestal ele vai nos ajudar a dar uso, regrar o uso à terra enquanto vegetação. Então o Código Florestal é destinado ao meio ambiente em sua totalidade, sim, mas também nos aspectos naturais. Então, toda vez que você pensar em Código Florestal, você tem que pensar no uso da terra, a terra enquanto vegetação, o aspecto natural e não somente vegetação, né? Vamos pensar em todo o processo, vamos colocar vegetação, vamos colocar aqui também, para ficar bem interessante pra gente, rio, solo, beleza? Tranquilo isso? Vamos pensar no espaço enquanto superfície, relevo. Legal pra gente? Opa, relevo, quase não saiu. Então pensar no meio ambiente é pensar nos biomas, é pensar no seu ecossistema, tá? E para que serve o Código Florestal? Para regrar o uso, o acesso aos aspectos naturais. Pois bem, na década de
30, para ser mais específico, em 34, surge o nosso Código Florestal. E olha o cenário político, pessoal, olha que interessante. Quem eu tenho na presidência da República? GG, isso mesmo, o presidente Getúlio Vargas. E você tem que lembrar que o Brasil, nesse momento, era o maior produtor de café do mundo. E nós, ao longo do século XX, pelo menos na primeira metade do século XX, até 1950, e anteriormente, ao longo do século XIX, tivemos a nossa base econômica fomentada em cima da produção de café. Então eu começo a promover um grande desmatamento na área do Sudeste, pensando em Mata Atlântica, vou devastando a Mata Atlântica, para fazer a introdução do cultivo também de café. Então, já pensando no primeiro movimento de preservação ambiental, vai surgir o Código Florestal, falando em quarta parte, ou seja, 25% do teu território que há Mata Atlântica, uma vegetação nativa, você tem que preservar. Eu não posso permitir que o avanço da cafeicultura vá promover uma grande devastação nesse meu bioma chamado Mata Atlântica. Ou seja, toda vez que você ouvir falar da quarta parte, você vai lembrar de 25%, você vai lembrar do início do nosso Código Florestal, você vai lembrar da preservação ambiental, tá? Ou seja, é uma grande luta do governo já para tentar fazer o movimento de preservação, combater o desmatamento, motivado pela cafeicultura, e combater o desmatamento também, promovido por essa fonte de energia bem primária, que é a lenha. Esse Código Florestal vai passar por algumas transformações, só que a principal ela vai ocorrer no ano de 2012, olha só, num movimento bem mais recente. Mas vamos caminhar ao longo da história? Então, olha só, toda vez que a gente pensar nesse processo histórico, eu quero que você faça uma associação do processo histórico com o nosso processo político. Até aí, belezinha? Tranquilidade? Olha só, para aquecer o nosso coração, coisa linda. Pessoal, vem comigo. Seguinte. Avança um pouquinho, década de 60 até 70. Já anota isso daí que vai ser fundamental para a tua compreensão. Brasil, 65 aos anos 70, eu estou vivenciando um momento de ditadura militar. Anota isso. Pessoal, os militares observam o meio ambiente como uma forma de desenvolvimento do seu país. O meio ambiente tem recursos. E se nós explorarmos esses recursos, nós iremos conseguir desenvolver o nosso país. Então chega de lendas, chega de mitos, vamos faturar. Tem questão de concurso que já apareceu isso. Falando, olha, a Amazônia tem recurso, vamos faturar. Essa ideia de preservação ambiental, pô, legal, mas lá tem recurso. Recurso natural que dá um retorno financeiro, promovendo o desenvolvimento do meu país, do Brasil, coisa linda. Então olha para cá, nesse contexto da ditadura militar, eu tenho um avanço da exploração de alguns recursos. Principalmente na questão do Centro-Oeste e na questão da Amazônia. É a ditadura militar que vai fazer uma nova divisão dos nossos parques florestais. Ela vai fragmentar os nossos parques florestais em uso direto e uso indireto. O uso direto ele vai permitir a retirada, galera, olha só, diretamente. Ele vai permitir a retirada, né, uso direto, a retirada do nosso recurso natural. Entre diversos, eu posso pensar em carvão mineral, por exemplo. Eu posso pensar na extração de petróleo, na extração da própria madeira, que vai também me gerar energia. Legal? Eu posso pensar na matéria orgânica, que pode dar origem à energia como sua fonte, a biomassa. Olha que interessante. E ela vai regrar também o uso indireto, ou seja, é aquele que eu vou fazer uso para algumas pesquisas, atividade turística, mas não vou poder fazer a extração, eu não vou poder fazer a retirada de matéria-prima. Então eu vou fragmentar nesse momento aqui, ó, nesse segundo momento, durante a ditadura militar, exploração dos recursos, faço essa divisão de parque entre o uso direto, onde eu vou extrair a minha matéria-prima, e o uso indireto, onde não ou vai haver, né, a extração de matéria-prima. E sim, uso para pesquisa, uso turístico, uso para contemplação, tá? Uso para observação, beleza? O uso para mapeamento, para transformar aquele ambiente em uma área preservada. Show de bola, tá? Então essa é a grande divisão entre o uso direto e o uso indireto. Que bacana! Avança mais um pouquinho. Vem para os anos 80 e os anos 90. Pessoal, novamente, o cenário político é o seguinte. Brasil, vivenciamos um momento de ditadura militar. Até aí, ok? Lembre-se, 64 a 85. Durante todo esse processo, tivemos alguns momentos mais tensos e outros momentos menos tensos. Um momento bem tenso foi durante a década de 70. Foi o auge do período de regime militar ditatorial.
E aí você tem que lembrar, por exemplo, dos atos institucionais. O AI-5, né? Que basicamente iria suprimir, acabar com os nossos direitos democráticos. Pensando nesse contexto, nós temos aí a Constituição que está em vigor, que é de 88. Galera, a Constituição de 88 é chamada Constituição Cidadã. É o momento onde a gente tem o nosso resgate de direitos que foram suprimidos durante o processo de ditadura militar. Nossa, Rodrigo, que interessante. Então a Constituição de 88, ela tem um olhar muito mais social do que ambiental. Mas a temática, o debate ambiental, ele é necessário demais. Visto que, olha um detalhe interessantíssimo, dá uma olhada nesses dias aqui. Visto que nos anos 70, para ser mais específico, em 72 eu tenho uma conferência ambiental organizada pela ONU, em Estocolmo, a Conferência de Estocolmo, que é a base para a gente compreender os movimentos ambientais a nível mundial. Que coisa linda, olha só. O mundo passou a conversar sobre a relação homem-natureza a partir de 72. Disso você não pode esquecer. Agora, olha o que é interessante. E o Brasil nos anos 80, 88 é a nossa Constituição. Vamos falar sobre o meio ambiente? Não. Vamos conversar sobre as questões sociais, pô. Liberdade de expressão, direito de ir e vir, saúde pública de qualidade, hospital público de qualidade, direito ao voto. Que isso? Eu quero minha cidadania de volta. Eu não gostei desse período. E o meio ambiente? No meio ambiente não, agora não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a questão social, a nossa luta social. Mas vamos falar sobre o meio ambiente? Não, meio ambiente não. Olha o embate. O meio ambiente ainda não vai entrar na questão principal da Constituição de 88. Que absurdo, Rodrigo, que absurdo. Mas tivemos alguns movimentos importantes, como por um exemplo, no ano de 92, nós tivemos aí a primeira conferência ambiental organizada na América do Sul pela ONU. É a Eco 92 ou a Rio 92. Você vai ter acesso a essa aula, esse material de qualidade. A Eco 92, pessoal, vai ser fundamental de novo para tratar a relação homem-natureza. Se liga nessa? Olha só que interessante. Vem comigo nessa pegadinha aqui, ó. A partir dos anos 80 e 90, aumenta o debate sobre a relação homem-natureza. É uma relação que está em quê, galera? Em desequilíbrio total. A natureza oferece tudo o que a gente precisa. E em contrapartida, nós só geramos lixo e geramos impactos. Quentinho. Vem comigo. Pessoal, Sistema Nacional de Meio Ambiente é criado nos anos 80, 1981 para ser mais específico. É a minha primeira grande iniciativa a nível federal para tentar mapear, preservar, sempre na questão da preservação ambiental, na conservação ambiental. E a partir dos anos 80, ali 87 para ser mais específico, surge a questão do desenvolvimento, olha para cá, sustentável. O debate a nível mundial sobre sustentabilidade vai decolar aí ao longo dos anos 90. Olha só, 89, ano maravilhoso, surge o IBAMA. Na década de 90 e 92, no governo do Itamar Franco, o Brasil já vai vivenciando uma redemocratização. Eu tenho o Ministério do Meio Ambiente. Agora eu tenho um ministério para tratar das questões ambientais. Olha a importância. Eu tenho inicialmente um sistema, depois eu tenho o IBAMA, um instituto, tá? Brasileiro aí do meio ambiente, e depois eu tenho um ministério, ou seja, entre os ministérios desenvolvimento, da fazenda, Minas e Energia, do trabalho, vai surgir o Ministério do Meio Ambiente. Eu tenho uma pasta governamental a nível federal para tratar do meio ambiente. Que coisa linda, maravilhosa. Olha só como é que está aumentando a nossa perspectiva em relação ao meio ambiente. Somos o 5º maior país do mundo em tamanho, 5ª maior população. Temos que falar sobre a questão ambiental. Nós temos a Amazônia aqui no nosso território, a maior floresta equatorial do... Fala mundo! Mundo, que delícia! Vem pra cá, vem comigo aqui, ó, nos anos 2000. Olha o que é criado, isso daqui vai revolucionar a nossa questão ambiental. Eu vou criar o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E eu vou fragmentar em 2 vertentes, totalizando 12. Tá? 12 itens. Então respira. Pelo nariz, solta pela boca. Agora vem comigo, olha só que coisa linda. Unidade Nacional de Unidade de Conservação. Falei unidade, né? Sistema Nacional de Unidade de Conservação.
surge nos anos 2000. Eu vou fragmentar aqui, ó, em unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável. Pessoal, se eu falo proteção integral, proteção o quê? Total. Eu posso fazer uso direto? Eu posso fazer retirada de bens? Eu posso explorar matéria-prima? Não, não posso. Agora, unidade de uso sustentável eu posso usar? Posso. Devo, mas de maneira sustentável. E isso você não pode esquecer. Vamos falar um pouquinho? Vamos anotar, anota aí o conceito de sustentabilidade. Respira junto comigo. Conceito de sustentabilidade. Vamos lá? Posso falar? Vou chegar para cá. Ó. Olho na tela. Pessoal, tá aqui do lado, ó. O conceito de sustentabilidade, ele vai surgir em 1987, no chamado Relatório de Brundtland. Aqui, ó, Relatório de Brundtland, beleza? Elaborado por uma ministra chamada Gro Harlem Brundtland. O que ela vai falar? Olha o que é interessante. Devemos sim fazer uso, mas de maneira sustentável. Então, basicamente, dá uma olhadinha aqui no nosso conceito. Conceito de desenvolvimento sustentável. Conclui-se que utilizar os recursos naturais existentes no presente momento, mas de forma racional, de forma sustentável, ou seja, em uma medida ou de uma forma que eu não possa esgotá-lo para as próximas gerações utilizarem também. Então, em suma, você dá uma olhada aqui nessa análise maravilhosa, olha só que contexto, olha só que cor maravilhosa, olha só que edição. Dá uma olhada aqui e reflete comigo, né? Pode sair. Show! Reflete comigo aqui o seguinte, desenvolvimento sustentável. Eu vou utilizar, mas eu não vou esgotar. Para a próxima geração, utilizar também. E a próxima geração utiliza, mas não esgota. Para a próxima geração, utilizar também. E assim eu penso na questão sustentável. Mas toda vez que eu penso em política para atender o interesse do capital, dá para ser sustentável, galera? Dá para hoje você ter um mundo sustentável? Do jeito que a política funciona, não. Estamos longe desse processo. Tá? Então, ó, tá claro para você o uso sustentável, utilizar sem esgotar. Para a próxima geração, utilizar também, coisa linda. Vamos dividir. Olha para cá, estação ecológica, reserva biológica, os parques a nível nacional, estadual e municipal, monumento natural e refúgio silvestre. Olha esse lado aqui, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural. Então você vai observar que essas, galera, eu devo a ela, na medida em que política ambiental existe, uma proteção integral. E a essa região eu devo a ela o uso sim de maneira direta. Aqui eu posso até fazer o uso, visitação, algumas pesquisas, um turismo ecológico, um mapeamento, estudo de algumas espécies, estudos de solos, tá? Estudos de animais, estudos de vegetais, mas eu não posso gerar impacto porque são áreas de proteção integral. Na outra eu posso sim vou gerar impacto, mas esse impacto tem que ser de maneira insustentável, não posso esgotar. É basicamente você ter a necessidade de retirar algo e projetar algo para ficar no lugar. Eu faço a composição aí, ó, das minhas, melhor ainda, recomposição, eu faço a composição. Eu tiro uma árvore, por exemplo, eu coloco 2, 3. Para quê? Para ter sempre essa renovação dos meus produtos, da minha matéria-prima. Até aí, tranquilo? Volta para cá, olha que coisa linda. Olha só que coisa linda. A partir de 2007, a instituição IBAMA ela vai transferir a responsabilidade de tomar conta dos nossos parques e das nossas unidades de preservação para o Instituto Chico Mendes. Chico Mendes, galera, o maior ambientalista que já existiu nesse Brasilzão aqui que você conhece, tá? Um seringueiro que vai ser assassinado, beleza? Ele lutava em defesa principalmente da Amazônia e ele vai ser assassinado. Ele vai ter em 2007, né? O seu instituto, o Instituto Chico Mendes, que até o presente momento vai regrar, tomar conta, tá? Monitorar, ajudar no combate ao desmatamento, à preservação das questões da unidade de proteção integral e da unidade de uso sustentável, coisa linda. Agora, a partir de 2012 eu tenho algumas mudanças no meu Código Florestal. Tá? Eu tenho a revisão do meu Código Florestal. E essas mudanças no Código Florestal vai promover, sabe o quê? O
enfraquecimento. Aqui, ó, um enfraquecimento das minhas leis ambientais. Lembrando que a maior bancada dos deputados federais se chama bancada ruralista. São os empresários do agronegócio que estão no poder. Qual é o interesse deles, Rodrigo? Reduzir a área de preservação, a área de proteção, para conseguir fazer a expansão do agronegócio. E pensar em agronegócio é pensar em soja e boi. É pensar em soja, é pensar em pecuária, principalmente a bovina. Até aí, tranquilo? Olha só, coisa linda hoje, hein? Fala comigo, Sérgio. Fala comigo, coisa linda, coisa linda. Vimos o contexto aí de Código Florestal, as suas alterações, analisamos a política ambiental no Brasil, vimos as suas fragilidades, não é isso? Vimos as questões que vão também trabalhar nas conferências internacionais, por exemplo, Estocolmo. Vamos analisar um pouquinho, bem levinho, porque vai ter uma aula só para isso. A conferência aqui, ó, Rio 92, o ECO 92. Vimos o Sistema Nacional de Unidade de Conservação dividindo em duas vertentes, possuindo 12 itens, tá? Fica atento nisso. Foi bem recente a questão de diversos concursos públicos e é uma crescente a questão socioambiental aparecer no seu concurso. Fica atento a isso para você não perder essa questão. Eu tô aqui para te ajudar. Eu vou te encontrar num próximo capítulo, numa próxima aula sensacional e eu espero de coração que você gabarite cada questão sobre esse tema. Show de bola? Beijo, eu fui, o quadro é teu, fica à vontade. Até a próxima.